Bom dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus seja conosco, amém? A mente grega dos tempos antes de Cristo era uma mente muito rica em fazer reflexões e dar nome, cara e significado a alguns dos sentimentos que nós temos como seres humanos. Uma das experiências mais bem-sucedidas desse pensamento grego, na minha opinião, é a ideia que ele tem do Cronos, da divindade do tempo, ou de como eles enxergavam o tempo. Na mente grega, Cronos era um monstro, sempre pronto a devorar a sua presa. E o ser humano estava sempre fugindo do tempo, e o tempo sempre correndo atrás do ser humano. E a relação do ser humano, da mente grega, com esse monstro devorador do tempo, era baseado na angústia. Então, pela proximidade que você estava de Cronos, você tinha mais um senso de urgência, você tinha menos tempo para resolver alguma situação ou atingir algum objetivo. Quanto mais sob controle, quanto mais distante você estivesse de Cronos, mais tempo você teria, mais condições de tomar uma decisão bem pensada ou de procrastinar, se assim você desejasse. Quando nós pensamos sobre essa relação com o tempo, nós sempre somos levados a pensar como nós agimos quando não temos tempo. Você pode parar para fazer uma reflexão muito breve de como as nossas palavras, os nossos planos, as nossas atitudes mudam quando nós temos o senso de urgência claro na nossa mente. É aquela velha história: se você soubesse que só tem mais 2 dias de vida, o que é que você ia fazer? O que é que você ia falar? A palavra de Deus nos mostra uma profecia, uma palavra que foi dada por Deus por meio de um dos seus profetas com pouco tempo. Uma profecia que foi dada no clima de urgência. Uma profecia que foi dada por esse profeta de maneira que o povo entendesse que havia pouco tempo para tomar uma decisão. Era uma profecia que podia ser traduzida como: prepare-se para encontrar o Senhor teu Deus. Nós vamos hoje olhar um pouco do que é que Deus falou pela boca do profeta Amós. E eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, nesse livro desse profeta que é chamado menor, mas que só é pequeno mesmo. Amós, nós vamos ler a princípio o capítulo 1, verso 1 e o capítulo 4, verso 12. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar a projeção aqui na lateral da plataforma. Diz assim a palavra de Deus: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te pedimos que a profecia que o Senhor entregou ao teu profeta Amós há tantos anos, fale com a tua igreja hoje, nessa manhã. Que o Senhor possa nos iluminar para entender aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. É assim que nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a profecia do profeta Amós está aí organizada na sua Bíblia e na minha também, entre os 12 profetas que nós chamamos profetas menores. Não menores pela sua importância, não menores pelo teor da mensagem que eles apresentam, mas quando nós chamamos menores é justamente pela quantidade de palavras, capítulos e versículos que eles trazem. Se você compara, por exemplo, a profecia de Obadias com a de Isaías, você vai ver que Obadias é menor do que Isaías. É uma dedução óbvia, por isso que ele traz essa nomenclatura. Amós era um profeta diferente dos outros profetas que você vai encontrar na Bíblia. Ele não era um profeta de carreira, ele não era um sacerdote, ele não trabalhava no templo. A ocupação principal de Amós não era profetizar. Deus retirou esse homem do seu ofício comum, que era boiadeiro, para que ele fosse entregar uma profecia num reino que não era
o seu. Deus foi lá, e isso está contado lá no próprio livro de Amós, no capítulo 7, no versículo 15, ele fala isso sobre si mesmo. Deus vai lá e chama esse homem para entregar uma profecia desafiadora para o reino do norte. Só para a gente entender o que é que acontecia aqui no mapa, na geografia de Israel. Você sabe que logo depois que Salomão morre, Salomão era filho de Davi, o reino então fica... Essa foi boa. O reino então se divide em reino do norte e reino do sul. Lembra que as 10 tribos do norte se separam e vão viver de maneira independente das tribos do sul. O reino do norte se chama Israel, o reino do sul se chama Reino de Judá. Quando Amós trabalhava ali numa cidade chamada Tecoa, que ficava no reino do sul, no reino de Judá, ficava ali a 15 quilômetros a sul de Jerusalém. Quando ele estava ali no seu rebanho, é que Deus chama ele para entregar uma mensagem, uma profecia para o reino do norte. Esses dois reinos não se entendiam muito bem, eles não viviam pacificamente. Se eles se separaram, foi por algum motivo. Então, de vez em quando, havia atrito entre essas duas regiões. O que aconteceu no reino do norte é que, com essa divisão, o reino do norte que vinha adorar em Jerusalém, que ficou no reino de Judá, decidiu então criar um centro de adoração diferente, lá em cima, na cidade de Betel. E é lá que as pessoas vão adorar quando faziam parte do reino do norte. E Deus vai buscar esse boiadeiro lá em Tecoa, no reino do sul, manda ele ir entregar uma mensagem de Deus para esse reino do norte. Veja que situação peculiar Amós se encontrava na hora em que foi convidado por Deus, ou melhor, convocado por Deus para entregar essa profecia. Ele veio trazer a advertência de Deus para um povo que não estava mais em paz com o seu povo. Ele vai justamente no campo que nós poderíamos chamar de inimigo, falar mal dele ali naquela cidade. Mas ele vai com toda a ousadia que lhe é peculiar. Você vai ver no próprio texto dessa profecia, e ele entrega essa mensagem dura contra aquele povo. O que é interessante é que a gente sempre enxerga nessas profecias do Antigo Testamento, principalmente essas em que Deus conclama uma nação ao arrependimento, nós vemos a reação dessas nações a essa conclamação, a essa exortação. Essa reação não nos é apresentada em Amós. Se fosse hoje, ele talvez estivesse fora do nosso hall de profetas prediletos, porque ele não apresenta resultados. Como a nossa mente é muito pragmática, né? Na nossa sociedade judaico-cristã ocidental, nós esperamos resultados. Talvez Amós não fosse um dos principais ou um dos mais queridos, porque nós não vemos uma reação positiva desse povo à profecia que Deus levanta por meio do seu profeta. O que nós vemos aqui, um dos sacerdotes dessa nova religião, chamado Amazias, se levantar contra Amós e dizer: olha, aqui não venha profetizar aqui, vá profetizar lá no seu reino, porque lá você pode. Aqui ninguém pode falar de mim, na minha casa não. Então você não vê um arrependimento nacional, você não vê uma comoção pública, a profecia que Amós apresenta ali. Esses acontecimentos devem ter ocorrido muito proximamente ali aos 800 anos antes de Cristo. E nós vemos que essa mensagem que Amós apresenta tem esse cheiro de urgência. Ele começa a sua profecia dizendo que o rei do norte era o rei Jeroboão II. O rei do sul era Uzias. E isso tudo aconteceu 2 anos antes do terremoto. 2 anos apenas antes daquela cidade ser abalada. Existia ali um senso de tempo acabando. Quando ele conta essa profecia, ele sabe que Deus estava ali com a areia da sua ampulheta terminando de cair para a parte de baixo. Alguma providência estava sendo tomada por Deus e estava prestes a acontecer. Por isso que no capítulo 4, no versículo 12, ele diz: olha, por tudo isso, se preparem para vocês entrarem na presença do Senhor. Se preparem para encontrar o Deus de vocês, Israel. O tempo está
acabando. Vocês estão vivendo no limite. É tempo de tomar uma decisão, é tempo de assumir uma postura. Queria que nós pudéssemos entender o que é que acontecia com Israel, que fazia com que Deus tomasse uma medida tão dura, ou enviasse uma mensagem tão dura, tão confrontadora para aquela nação. Alguma coisa havia acontecido que Deus estava agora dizendo que Israel precisava assumir uma postura diferente, porque ele agora iria se encontrar com o seu Deus. Para isso eu peço que você abra, por favor, no capítulo 4, ainda do mesmo livro, da mesma profecia, e veja alguns sintomas que essa nação apresentava de que algo havia de muito errado com ela. Veja comigo o que é que Deus fala nos versos 4 e 5, quando diz assim: vinde a Betel, e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecereis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, diz o Senhor. O texto é cheio de ironia e sarcasmo. Olha, Israel, já que vocês gostam, venham adorar aqui mesmo, em Betel e em Gilgal. Venham assim e multipliquem as transgressões. Estão achando pouco pecado, estão achando pouco errado, errem mais. Venham para cá e façam tudo errado. Toda manhã tragam os sacrifícios, e de 3 em 3 dias tragam a oferta, mas traga ela levedada, da ruim, porque é isso que vocês gostam de fazer. Vocês inventaram uma religião para vocês, inventaram uma maneira de me adorar, e estão vivendo como se isso fosse muito bom. Venham, é isso que vocês querem, façam. Porque o que vocês gostam é de transgredir, e o que vocês gostam é que as pessoas vejam as ofertas voluntárias que vocês entregam todos os dias aqui no templo. Deus estava indignado com essa religiosidade superficial e falsa que o povo de Israel havia estabelecido para si. Se você olha o comecinho da sua Bíblia, ali no Pentateuco, você vai ver a importância que o próprio Deus dá à sua santidade e à forma como Ele quer ser adorado e cultuado. O próprio Deus ensinou a Israel como deveria ser o culto, como era a religião que Ele aceitava, quais eram os atos de louvor, quais eram os sacrifícios, a pureza dos animais, o pão sem fermento. Tudo isso havia um sentido, como se fosse um grande flanelógrafo apresentado para Israel, para que Israel entendesse a santidade de Deus e a verdade de que não se chega até Deus de qualquer maneira. Mas esse povo simplesmente cansou, disse: não, brigamos com o Reino do Sul, vamos criar para nós mesmos aqui a nossa maneira de adorar. E aí, como tudo feito pela mente humana, constrói um sistema religioso distante e oposto aquele que Deus havia orientado. Era uma religião transgressora, era uma forma humana de adoração que se distanciava daquilo que Deus havia orientado. E sabe o que acontece com formas humanas de adoração? Ela logo vira mero ritual. Se não existe a recomendação de Deus, se não partiu do próprio Deus, se não é vontade deliberada de Deus sobre como quer ser adorado, tudo aquilo que nós fazemos é ritual, é só forma, é só costume, é só tradição. Não era um povo que não ia para a igreja, não era um povo que ficava em casa vendo culto pela televisão ou pela internet quando podia ir à igreja. Era um povo que sempre que podia estava lá, cumpria as suas obrigações religiosas. Se você olhasse assim: fulaninho é um israelita dos bons, todo dia está lá em Betel entregando o seu sacrifício, e ele não leva pão sem fermento não, ele leva pão de milho, aquele grande, bonito, porque ele quer dar o melhor para Jesus, não é? A gente sempre encontra alguma justificativa gospel para justificar os nossos ritos, que são meras tradições e invenções humanas. Era nesse problema que a nação de Israel estava incorrendo naqueles dias em que reinventaram a sua religião, uma religião que virou meramente ritual. E sabe o que é que motivava, o que é que motiva esse tipo de religiosidade? Reconhecimento pessoal.
É só isso. O que a gente quer, quando a gente desenvolve para a gente um tipo de um tipo de espiritualidade que não é dada por Deus, nós simplesmente estamos tentando aplacar a nossa própria consciência e demonstrar algum tipo de respeitabilidade para as pessoas que nós convivemos. Você há de admitir, e eu também, que quando nós dizemos que cumprimos alguma exigência religiosa, participamos dos rituais, fazemos parte de uma instituição chamada igreja ou qualquer coisa parecida, nós trazemos um certo verniz de respeitabilidade social. Essas pessoas de Israel estavam fazendo exatamente isso. Inventaram uma religião, inventaram um ritual, e tudo que eles queriam era o reconhecimento público das pessoas. Eles gostavam de ser vistos indo à igreja, oferecendo ofertas ali voluntárias. Eles gostavam de chamar a atenção com isso. Não tem como a gente ouvir uma história como essa e não lembrar do que Jesus disse para aquela multidão legalista ao seu redor, quando falava de hipocrisia, e cita as palavras do profeta Isaías, quando dizia: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Israel estava frequentando um templo que inventaram, mas o seu coração estava longe de Deus. Belisa hoje está conversando muito. Mas não era só esse o problema de Israel. Israel apenas estava reverberando com as suas atitudes, com o seu culto, com a sua religião, algo que já havia acontecido no seu coração, exatamente como acontece com a gente. Quando a gente vê, a gente está praticando, está vivendo, tendo atitudes e pensamentos que na verdade não são somente atitudes práticas e pensamentos, mas são apenas o eco daquilo que se rompeu ou que está faltando lá dentro no nosso coração. Veja que Deus é muito duro no diagnóstico que Ele faz dessa nação, ainda no capítulo 4, nos versos 6 a 11. Ele diz assim: também vos deixei de dentes, é isso mesmo, também vos deixeis de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com a falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar preso. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aqui Amós apresenta 5 maneiras que Deus havia gritado de maneira prática, demonstrado de maneira visual e sensível a esse povo que o estava chamando ao arrependimento. Contudo, esse povo não se converteu ao Senhor. Simplesmente o que havia se rompido dentro do coração da nação de Israel era o senso de pertença a esse Deus. Uma nação que abandonou ao seu Deus.
não havia adiantado os gritos de chamada ao arrependimento que Deus havia dado por meio das provações que aquela nação experimentou. Não bastavam os sinais que Deus havia manifestado de cuidado primeiro por essa nação. Depois também não bastaram as advertências práticas, a disciplina divina, o juízo de Deus, eles não reconheciam como sinal divino. Eles já não tinham relacionamento com Deus suficiente para entender que era Deus falando por meio das circunstâncias. Os seus corações haviam abandonado completamente a Deus, e um coração que abandona a Deus tem a sua consciência cauterizada, a sua mente não consegue enxergar, ouvir ou entender a voz de Deus. Simplesmente quando abandonamos a Deus, não conseguimos enxergar a sua voz, o seu clamor, a sua advertência, e é por isso que nós construímos os nossos próprios ritos, tradições e religiões falsas, porque algo se rompeu dentro de nós. É esse o clamor de Deus para Israel por meio do profeta Amós: vejam, Israel, a besteira que vocês estão fazendo, vejam a minha mão de graça e misericórdia estendida para vocês, escutem e se preparem, porque vocês vão encontrar o Senhor. Quando nós vemos a profecia completa, nós vemos que esse abandono de Deus, ele repercute de diversas formas na vida dessa nação. Uma delas é que essas pessoas haviam se entregue completamente à idolatria. Felipe, mãos à obra aí no Data Show. Primeiro no capítulo 5, no versículo 26, veja como esse povo havia se entregado à idolatria. Nós vamos andar um pouquinho agora pela profecia. Olha o que é que o povo de Deus estava fazendo. Sim, levaste-se culto, vosso rei, que vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizestes para vocês mesmos. O povo de Deus havia criado outros deuses de barro, outras esculturas para substituir o Deus de Israel. Era um povo que estava entregue à sensualidade. Veja no capítulo 2, no verso 7, volte um pouquinho. Veja o que é que acontecia na casa dos israelitas. Suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Veja que era um homem e o pai com a mesma mulher. É só um exemplo do que estava acontecendo na vida dessas pessoas, na sua vida íntima, a portas fechadas, pessoas que estavam entregues totalmente à sensualidade. Era um povo que havia se entregue a essa religiosidade vazia, que nós já apresentamos aqui no comecinho do capítulo 4, mas que Amós retoma várias vezes no capítulo 5. E veja que diante de tamanho abandono, o clamor de Deus é um só. No capítulo 5, a partir do versículo 4, veja qual é a mensagem de Deus para essa nação. Estou vendo certo aqui? Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Buscai ao Senhor e vivei. Se prepare para encontrar o Senhor teu Deus. Só faltam 2 anos para o terremoto. Então busquem ao Senhor e vivam. Entendam a mensagem do Senhor e vivam. Façam o caminho de volta. É esse o apelo do Senhor de Israel à nação de Israel. O que é mais triste nessa história é que nós vemos que muitos dos sintomas dessa doença apresentados por Deus por meio de Amós são sintomas que nós vivemos hoje como igreja de Cristo. Tantas vezes nós somos a igreja meramente ritualista, religiosa, sem uma experiência profunda e verdadeira com Deus. Tantas vezes nós não estamos ouvindo o que é que Deus está falando para nós, as advertências, os chamados de Deus
para que nós o busquemos de verdade e encontremos nele vida verdadeira e profunda. E é mais interessante ainda como Amós, logicamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, demonstra isso de uma maneira que deixa esse povo sem palavras. Eles poderiam afirmar: vocês estão julgando a minha espiritualidade. Você não sabe por que é que eu vou para o templo. Você não sabe o que é que significam as minhas ofertas. Você está dizendo o que acontece dentro da minha casa, mas você nem sabe o que acontece na minha casa. Sabe essas afirmações quando a gente apela para a experiência e aí tenta derrubar todos os argumentos que nos apresentam? Não, porque a minha experiência é a minha experiência. Ok, está falando de particularidade, Israel? Eu vou mostrar a vocês os dados, os fatos que eu vou apresentar aqui vão deixar vocês de boca fechada. Vocês vão saber que realmente vocês estão longe de Deus por esses outros sintomas que eu estou apresentando aqui. E é isso que Amós faz também em toda a sua profecia. Veja o que é que ele diz no capítulo 4, nos versículos 1 e 2. Hoje, quem nunca tinha lido um profeta menor, acabou de preencher essa lacuna no que faltava fazer na sua vida antes dos 50 ou antes dos 100, né? Mas diz assim, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ouvi esta palavra, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Ai de vocês, vacas de Baçã. As feministas piram, porque ele está falando aqui de mulher mesmo. Ele está chamando aqui as mulheres de vacas de Baçã, mas não no sentido de hoje, mas é porque uma vaca em Baçã era uma espécie de Kobe beef, sabe? Ela era uma vaca bem tratada, é uma vaca que quase levava massagem todo dia para engordar bem. E aqui ele chama essas dondocas de Baçã de vacas de Baçã. Vocês que estão aí só sentadas em cima de um sofá, como se fosse um gato persa, só engordando, comendo comida boa, às custas do pobre, Deus está vendo. Isso é sinal que vocês abandonaram a Deus, porque vocês estão, sabe como? Viciados no conforto, viciados no luxo. O coração de vocês só está voltado para isso. Vocês só querem desfrutar de coisa boa, só querem ficar no bem bom. Sabe, Platão dizia que conforme sobe o mar, sobem os navios. Esse povo havia se acostumado com o nível do mar tão alto que não queria mais pensar na possibilidade de diminuir o seu padrão de vida. O que valia a pena para essas mulheres e homens, nós vamos ver também, era justamente o conforto que eles poderiam ter, era o vício no luxo. Essa era a prova cabal que o seu coração não estava mais voltado para o Senhor. Essa era a demonstração clara, e nós vamos ver em toda a profecia, que essas pessoas não estavam mais interessadas em relacionamento com Deus ou aliança com Deus. Estavam mais interessados na sua vida aqui. E você vê isso em vários trechos do livro de Amós. No capítulo 6, por exemplo, no versículo 1, pode abrir aí, nós vamos só ler alguns rapidamente. Tem mais um ai contra essas pessoas. Ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte de Samaria segurança, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. No versículo 4, ele diz: que dormem em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Povo que dormia bem, comia bem, e era isso que importava. E no versículo 6, que bebem vinho em taças, e vos ungis com os mais excelentes óleos, mas não vos afligis com a ruína de José. Gente que morava bem, gente que estava seguro, gente que vestia bem, que comia bem, e que não teria nada de errado nisso se não fosse por um detalhe: vocês têm tudo isso, mas não estão nem aí para a ruína da casa de José. O vício no luxo, essa nossa adição por conforto, nos torna anestesiados e insensíveis muitas vezes à causa dos pobres e necessitados. Aqui o que Amós faz é traçar uma relação muito clara entre esse amor ao conforto,
que leva à indiferença à honestidade, que leva ao desprezo pelos pobres. No capítulo 2, no versículos 6 e 7, lembra que a acusação que Deus faz a Israel é muito séria. Ele diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome, e se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram mutados. As acusações contra esse tipo de gente, feitas pelo próprio Deus, são acusações pesadas, contra as pessoas que oprimem a pobreza, que encontram e vivem e mantêm o seu luxo, graças ao sofrimento do pobre, que se resvalam e mantêm aquelas vacas de Baçã bem nutridas e confortadas, a desdém daquilo que acontece na casa de José, sem se importar com o que acontece da porta para fora da sua casa. Era esse o sintoma principal que fazia com que todos os argumentos de Israel fossem por água abaixo. Deus disse muito claramente para esse povo: olha, pela maneira como você lida com o próximo, dá para saber como é que você lida comigo. É porque você me abandonou que você trata as pessoas desse jeito. É porque você me abandonou que você só olha para o seu próprio umbigo, só busca o seu próprio conforto, só quer viver para si mesmo. É porque você me abandonou que você não está ouvindo a minha voz, Israel. Você está anestesiado, a sua mente está cauterizada. Você precisa voltar a me buscar para que você volte a viver. A maneira que nós nos relacionamos com o próximo sempre foi a medida que Jesus e que Deus dá sobre a saúde da nossa relação com Ele, a saúde da nossa espiritualidade. Quando nós vamos para o Novo Testamento e vemos Jesus já pertinho de partir, pertinho de entregar o seu corpo em favor de nós e derramar o seu sangue em nosso favor, Ele nos dá mais uma vez uma exortação parecida com toda aquela que o profeta Amós nos apresenta no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, versículos 31. Quando vier o Filho do Homem, são palavras de Jesus, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá:
em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Palavras duras de Jesus. Palavras que demonstram o quanto da nossa saúde espiritual se relaciona com a nossa saúde relacional, com a nossa sociedade. Se nós desprezamos o necessitado, se nós não olhamos para aqueles que estão ao nosso redor, se nós oprimimos o pobre, se nós simplesmente estamos preocupados com o nosso próprio conforto, se o que nos causa indignação é simplesmente a possibilidade de dificultar o nosso enriquecimento e não a morte de uma criança por fome ou a morte de alguém sem salvação, nós temos sérios problemas diante de Deus. Isso pode ser o sintoma de que alguma coisa se rompeu no meu coração. Isso pode ser o sintoma que na verdade eu estou andando em direção ao abandono do Senhor. E hoje o que o Senhor traz para a sua igreja é uma mensagem dura. Quando Ele diz, busquem e vivam. Se preparem para encontrar com o Senhor teu Deus. Em toda a história do povo de Deus, Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Ele sempre fala em tempo de urgência, sempre nos adverte com sinais visíveis, mas estamos próximos cada dia mais do dia do Senhor. É ainda o profeta Amós quem fala no capítulo 5, dizendo, por que vocês esperam tanto o dia do Senhor? É dia de juízo. É como se você fosse para um lado e desse de cara com uma ursa, fosse para o outro, desse de cara com um leão. Quem deve esperar o dia do Senhor são as pessoas que estão preparadas para esse dia do Senhor, porque é o dia da nossa redenção, é o dia do cumprimento de toda uma promessa que começa lá no Jardim do Éden, mas também é o dia em que Deus toma as suas providências finais. É esse dia de que quem estava do lado de Jesus Cristo e foi encaminhado para a vida eterna, vai também estar ao lado daquelas pessoas que estarão encaminhadas para o juízo eterno. E veja como Jesus é claro nos sintomas, nos sinais, no testemunho das pessoas que herdarão a vida eterna. São pessoas que enxergam no próximo a maneira de servir a Jesus, que acolhem Cristo quando acolhem o próximo. Que Deus possa nos ajudar a entender esse senso de urgência, que Deus possa nos ajudar a nos prepararmos para o dia do Senhor. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, por meio da ceia do Senhor. Depois de tudo aquilo que nós pudemos ouvir, nas duras palavras do profeta Amós, que nós possamos fechar os nossos olhos e possamos falar com Deus nesse instante, levando a Ele o nosso pecado, buscando a sua face, procurando vida, e por meio da ceia do Senhor, relembrando o compromisso, a aliança que Ele estabelece com o seu povo, de estabelecer no seu dia a vida eterna na sua glória, na sua presença. É isso que alimenta a nossa esperança, é isso que traz alegria ao nosso coração, é isso que nos motiva a amar e anelar a volta do Senhor Jesus. Que você possa fechar os seus olhos, possa falar com Deus em oração e assim se preparar para participar do pão e do vinho, da mesa do Senhor. Gostaria de convidar aqui